Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à mesa 1, que é movimentos de rede, movimentos de rua. Vamos chamar ao palco os participantes dessa mesa. O Thiago Vinícius, da agência Solano Trindade, por favor. Simaia Oliveira, representante do Nós Mulheres da Periferia. O Guilherme Boulos, do MTST. Teles Henrique, da Liga do Funk. E o Pablo Capilé, da Mídia Ninja. Faltou uma cadeira? Ah, é verdade. Resolvendo um problema técnico aqui em relação à cadeira. Bom dia. Para dar início a essa mesa aqui, porque eu sei que todo mundo tem muito a falar e também as pessoas, todas as pessoas presentes aqui querem interagir, dar início aqui com uma reflexão do professor Laimer Garcia dos Santos, professor da Unicamp, e que ele fez uma entrevista à revista Fórum. A Fórum, desde muito tempo, vem tratando dessa questão da interação das redes com as ruas, e nessa entrevista aqui foi feita logo depois das manifestações de junho, né, que são um sinal dessa conexão entre redes e ruas, mas também não são o único sinal. Hoje a gente ainda vê os reflexos disso, né? Ontem mesmo a gente teve várias manifestações, o Boulos até vai falar a respeito disso. E o professor Laimer disse o seguinte na ocasião: as redes colocam a luta política em outro patamar, e esse outro patamar não pode mais deixar de ser levado em conta, porque a luta vai se passar por lá. Não só lá, mas não é possível entender as ruas hoje, no Brasil e em outros países, sem entender o binômio redes e ruas, com suas especificidades. O modo como o movimento se dá nas redes não é exatamente o mesmo que se dá nas ruas. A relação rede-rua é que tem de ser pensada junto, na sua articulação, e isso é política. Bom, para dar início aqui à nossa programação, cada participante vai ter 15 minutos, né, até 15 minutos para falar, depois a gente abre para perguntas. Agora a gente passa a palavra para a Simaia Oliveira, do Movimento Nós Mulheres da Periferia. Gente, bom dia. Eu estou aqui representando outras 8 mulheres, né? Sou eu e mais 8 mulheres, formamos o coletivo Nós Mulheres da Periferia. Nossa história é mais ou menos assim. A gente já fazia parte e ainda fazemos parte de um blog que se chama Blog Mural. É um blog que está hospedado na Folha de São Paulo, mas que não tem vínculo nenhum. É um blog independente, sustentado por mais de 40 correspondentes das periferias, e a nossa missão é tirar o estereótipo que a grande mídia vive colocando na gente, né? Em como eles divulgam o que acontece na periferia, em como eles criminalizam e colocam a gente numa situação parece que a periferia que a gente vive só morre gente, não tem ninguém produzindo nada, a gente só está na mídia quando alguém já morreu, né? Ou quando alguém já matou. E cadê as pessoas que saem de lá todos os dias para sustentar esse país? Cadê as pessoas que vão para o centro todos os dias trabalhar para dar milhões, não para nós, né? Para outras pessoas? Cadê as pessoas que fazem essa cultura toda, que tem essa efervescência, que está fazendo sarau, que está lançando livro, que está fazendo tanta coisa bonita e está tirando tanta gente de uma situação tão forte de violência? Cadê a história dessas pessoas, né? Então, o Blog Mural nasceu com essa missão. E, em 2012, 5 meninas que já faziam parte desse movimento, e que, eu preciso falar isso, que no Blog Mural a gente começou a refletir, enquanto pessoas queriam falar dessa periferia, qual era a nossa visão de periferia. E aí a gente percebeu, e eu percebi principalmente, como a minha visão do lugar onde eu vivia era deturpado, né? Eu saía para trabalhar e voltava todos os dias, como se ali não tivesse nada mais para fazer, a não ser dormir, a não ser acreditar na violência que contaram para a gente, que é a única coisa que tem ali, a não ser pensar no medo que eu preciso ter para voltar para casa,
A não ser pensar em todas as restrições, em todas as limitações que a mídia fala o tempo todo e que a gente acredita nisso. E tirar isso da nossa cabeça é bem difícil. Assim. É um trabalho árduo. Todos os dias a gente refletir o quanto tem de coisa boa lá dentro para a gente cultivar e para a gente gritar para todo mundo. E a gente tem feito muito isso. E aí a gente começou a pensar, cadê as mulheres? O blog Mural é um blog feito por homens, mulheres. De repente, todos os textos que a gente publicou no blog Mural, e cadê a história das mulheres aqui? Porque, como foi dito aqui na abertura, as mulheres sustentaram, né, e sustentam o nosso país. As mulheres que saem de casa todos os dias para trabalhar para outras mulheres conseguirem ganhar muito dinheiro e ganhar R$200 por mês e voltar para casa, ainda cuidar da sua casa, do seu filho, cuidar do filho da patroa também. Cadê a história dessas mulheres? Essas mulheres só chegam na mídia quando elas já morreram. Ontem mesmo. Eu estou tremendo, coisa estranha. Calma aí, gente. Ontem mesmo eu fui pesquisar. Deixa eu ver quais foram as últimas notícias que saíram sobre mulheres. Pelo menos 3 notícias de morte. Todo dia tem notícia de morte de mulher. Que morreu pelo companheiro, que morreu pela mão policial. Esse ano o que mais nos assustou foi a história da Cláudia, que até hoje não tem nenhuma solução por causa dela, e a família continua lá sem a mãe. E quem conta a voz dessas mulheres? Né? A mulher está numa condição de não voz, principalmente a mulher da periferia. Eu estou aqui numa mesa que só tem homens, eu sou a única mulher. E é uma situação de poder, e é isso que a gente está buscando, a nossa voz. Como que a gente conta a nossa história? Não é verdade? Porque são mulheres que, quando a gente chega, a gente fala que começou na rede, porque em 2012 a gente foi convidada a escrever um artigo falando sobre o que é ser mulher na periferia. E a gente reuniu 5 meninas para fazer isso de forma colaborativa e a gente ia publicar no blog Mural, na Folha de São Paulo. E a gente pensou, bom, vamos lá, o que é ser mulher da periferia? Na nossa visão de mulheres jovens, né? É uma mulher que tem uma mãe que batalhou muito e um pai que batalhou muito, mas principalmente as mães, para que a gente conseguisse chegar numa universidade, porque elas não queriam que a gente repetisse o que elas passaram, que foi primeiro trabalhar para depois pensar em estudar. São meninas que estão começando a conquistar espaço em grandes empresas e que sempre tem aquele probleminha, né? Ai, vamos num happy hour, mas onde você mora? Ai, meu Deus, mas é perigoso, você não quer dormir na minha casa, porque eu não vou poder te levar em casa. Né? E é aquela mulher que a mãe fica super preocupada de chegar em casa dobrado, porque a gente está numa condição onde as ruas são mal iluminadas, onde a polícia não traz segurança para a gente, porque a polícia mexe com a menina, né? Quando está subindo o morro para subir para casa, como é que eu vou achar que ele vai me proteger de alguma forma? Então, é uma mulher que está na margem da margem, mais vulnerável ainda mais quando se é negra, que é a maioria das mulheres que estão na periferia. Então, a gente tem uma combinação de gênero, classe e raça. Como que a gente vai falar sobre isso? E a primeira vez que a gente publicou esse artigo, a gente conseguiu emplacar no Tendências e Debates da Folha de São Paulo. E aí foi um boom que a gente não esperava, né? O número de meninas que compartilharam o texto nas redes sociais, agradecendo e falando, porra, obrigada por falar. E foi bem no Dia da Mulher, um dia antes do Dia da Mulher. E isso teve uma repercussão que a gente não esperava. A gente falou, a gente já sabia que tinha esse vazio aqui, mas agora está contestado. O que a gente vai fazer agora a partir disso? A gente abriu uma porta. O que a gente pode fazer agora? E isso começou em 2012. E aí a gente ficou pensando, matutando, vamos fazer um blog, vamos fazer um livro, vamos fazer uma militância. O que a gente faz? A gente decidiu que a gente faria um site que teria o mesmo nome do nosso primeiro artigo, que é Nós Mulheres da Periferia. E é um nome forte pra caramba e que a gente batalha muito para sustentar, que é um trabalho do singular para o plural mesmo. Que é aí que a mulher consegue se sustentar bastante, que é na coletividade. Né? A mulher começa a ficar mais forte quando ela tem a possibilidade de falar das suas dores para outras mulheres, que também falam das suas dores, e aí a gente vai se fortalecendo cada vez mais. E construir esse espaço é muito lento e é muito necessário. A gente lançou o site em maio desse ano. Hoje nós somos em 8 jornalistas e uma designer, algumas representantes estão aqui na frente também. E nosso primeiro tema que a gente escolheu foi a moradia, né? Que é o direito de habitar, que é como a mulher está na base dessa luta, como várias mulheres estão na frente da luta por moradia, como várias mulheres encabeçam ocupações, e como elas sofrem muito, porque elas sustentam, às vezes, o lar, elas sustentam as famílias, e a dor dela não é só a dela, é a dor da família toda, e como a mulher lida com isso, né? De carregar não só a vida dela, de carregar a vida de várias pessoas. E foi muito legal, a gente lançou em maio, a gente fez um evento na ação educativa, e a gente levou 2 representantes de lideranças comunitárias ou de ocupação, e uma delas é a Luciane, e ela falou uma coisa que mexeu muito comigo no dia,
Ela me falou assim, antes de ir para a mesa de debate, eu saí do aluguel para ir para a Ocupação Esperança, em Osasco. E eu saí porque eu não tinha mais condições de pagar o aluguel. E hoje, com R$600 que eu pagava de aluguel, eu consigo dar uma alimentação mais saudável para os meus filhos. E o quanto isso é forte, né? O quanto isso é bonito. E o quanto as pessoas criticam essas pessoas que estão tentando só morar, só ter um ambiente para viver, construir uma coisa mais saudável para si e para suas famílias. Esse foi o primeiro tema que a gente tocou e foi muito bacana. Depois a gente falou da questão racial, que é como a mulher negra está na margem da margem da margem da margem, e como ela está numa situação de não voz ainda maior, né? Aí a gente falou como a mulher negra é a maioria na periferia, a mulher negra entre as chefes de família, que são mulheres, também é a maioria, como a mulher negra, historicamente, desde a época da escravidão, é a mulher que sustentou esse país, levou esse país nas costas, continua sendo a maioria das empregadas domésticas, que é uma profissão que, embora tenha PEC ou não, ainda não tem benefício nenhum. E quando você busca as notícias que saem sobre a PEC, são notícias que falam para os patrões como eles têm que fazer para administrar a grana, ou onde eles vão perder. E não como essas mulheres têm que alcançar esse direito. E aí é um tema que a gente está trabalhando agora, né? A gente lançou esse texto, a gente deixou disponível no nosso site, é um texto que se chama O Quanto Somos Pretas, para a gente se afirmar definitivamente como um coletivo consciente da questão racial, na questão da mulher da periferia, e a gente está trabalhando agora num texto que vai falar sobre o trabalho doméstico, e trazer um pouco dessa visão dessa mulher que sai todo dia para sustentar a casa dos outros e a sua própria casa, né? E como que ela faz para ser psicóloga, para saber como que ela prefere, se é com chá, ó, se é chá, se é café, e depois chegar em casa e cuidar dos seus filhos e cuidar da sua casa. Então, a gente é uma responsabilidade muito grande a nossa de ter um nome que se chama Nós, porque nós somos mulheres muito jovens e a gente percebeu agora que a gente foi buscar lá atrás mesmo, né? Na ancestral. A gente foi falar com as nossas mães, a gente foi falar com as nossas tias, foi falar com as nossas vizinhas, de como elas chegaram até lá. E é muito engraçado perceber, e aí é um movimento da rede e que passa muito pela rua por conta desse nosso trabalho para buscar as nossas personagens, e como a gente aprende, como a gente chega para entrevistar uma mulher, eu quero entrevistar, conta a sua história para mim. A primeira reação dela é falar, minha história? Então, é uma situação de tanta invisibilidade que ela nem acha relevante contar a história dela para a gente. Mas que depois que ela fala, então, eu comecei a trabalhar com 11 anos. E aí, desde lá, eu não parei mais de trabalhar, mas você sabe que minha patroa falava isso para mim, e que eu passei por isso, e como ela começa a falar, é tão bonito isso, de ver como a fala vai aflorando, e como ela vai criando uma reflexão, do como ela viveu, do que mais ela pode contar para a gente. E tudo isso é história, tudo isso está na nossa ancestralidade, tudo isso é o que formou nosso país, e que a gente precisa saber de onde estão essas mulheres, né? Como a gente tem feito para se manter viva até hoje. Então, isso é um pouquinho do nós, acho que é isso.